Fala, minha querida vizinhança! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CH Universe. O vídeo de hoje foi muito pedido por vocês, que é a segunda parte dos episódios perdidos que nós mais gostaríamos de ver. Então, a gente trouxe mais 4 aqui pra lista. Esse primeiro episódio tem uma versão bem conhecida aqui no Brasil, visto que foi exibido pelo SBT por muitos anos. Lembram-se daquele episódio em que a Dona Florinda reclama de goteiras na casa dela e menciona pro seu barriga que não vai pagar o aluguel enquanto ele não consertar o telhado? Pois é, esse episódio é uma regravação de um outro produzido lá em 73. A diferença é que na versão que nós conhecemos, as goteiras foram na casa da Dona Florinda, enquanto na primeira versão foram na casa do Seu Madruga. Isso explica porque o Seu Madruga quase não aparece na versão que a gente já tanto assistiu, se limitando apenas a sair por aí se escondendo para não pagar o aluguel. Imagina que hilário o Madruguinho usando uma casualidade para escapar do aluguel do seu barriga. Lá no México, os mexicanos assistiram esse episódio no dia 29 de outubro de 73, enquanto nós nunca vimos esse episódio dar as caras aqui no Brasil. Um episódio do Chapolin que ninguém nunca viu aqui no Brasil foi o episódio A Arma Secreta. Ele teve 2 versões lá nos anos 70, mas ambas sumiram do mapa. Em 73 ela foi antecedida por uma sketch do Dr. Chapatin e a sinopse dessa versão é a seguinte: o Chapolin Colorado enfrenta um poderoso rato que utiliza a última novidade em armas secretas. Esse episódio foi exibido em 7 de março de 73 e é o segundo episódio da série do Chapolin Colorado. Aliás, um rápido merchanzinho aqui pra vocês. Se vocês ainda não assistiram a nossa série sobre o Chapolin bem curtinha lá no TikTok, não deixa de seguir a gente no chuniverse.canal, tanto no TikTok quanto no Instagram. A gente conta com vocês lá, hein? Mas vamos voltar agora pro episódio perdido. Ele ainda recebeu uma regravação em 75. O episódio estreou em 25 de julho e recebeu uma reprise em janeiro de 77. A sua sinopse é a seguinte: o Chapolin Colorado ajuda um cientista a localizar um rato importante. O episódio recebeu mais regravações nos anos 80, sendo uma em 80 e outra em 85. Ambas com 10 minutos de duração. Tomando como base essas versões, a história é a seguinte: um cientista pede um rato injetado com elementos químicos, que ia ser usado para ser uma arma secreta. Aí é claro que o Chapolin tem que ir atrás desse rato e impedir que ocorra uma explosão. Ah, mas Yuri, eu provavelmente já assisti esse episódio. Sim, meus queridos universiteiros, é muito provável porque existe uma versão produzida em 91 que recebeu uma dublagem do SBT e que ficou disponível tanto na Netflix quanto na Amazon Prime Video. Então, se vocês conhecem essa história, muito provavelmente foi por conta dessa versão de 91 que teve nessas plataformas. Hora de averiguar os mistérios. Esse episódio que a gente vai falar agora, ele foi exibido em 78 e foi descoberto por um usuário lá do Fórum Chaves. Sempre se soube que em 78 tinha um episódio perdido, mas ninguém sabia exatamente qual era. Os fãs acreditavam que podia muito bem ser uma outra versão do Radinho do Kiko ou até mesmo aquele episódio do Papagaio. Isso foi um mistério até que alguém fez um post perguntando de qual episódio essa cena que vai passar e agora era. Os fãs chegaram à conclusão de que nunca tinham assistido essa cena antes porque ela não pertencia a nenhum episódio até então conhecido por nós. O Chaves chegando perto da porta da vila com um estilingue sendo atingido pela porta graças ao Kiko? Eu nunca vi. Depois de muito pensar e confabular, os fãs chegaram à conclusão de que essa cena se assemelhava muito com a de 2 outros programas. O primeiro era uma sketch gravada em 83, mas ao invés do Kiko era com a Chiquinha abrindo a porta. Já o segundo era uma cena do episódio Amando os Inimigos do Chaves Animado, onde o próprio Kiko fazia isso. Chegaram à conclusão de que a primeira metade desse episódio se tornou o sketch Caçando Lagartixas de 83, que não tinha nada a ver com aquele em que pensavam que o Seu Madruga tinha morrido. Os 10 minutos iniciais do episódio teriam dado origem à sketch de 83, mas ainda não sabemos qual sketch deu origem à segunda metade. Por isso, gostaríamos muito de assistir para resolver esse mistério. Sem maiores informações sobre o episódio, ele acabou recebendo o curioso título de A Portada na Cara do Chaves lá na lista CH, exibido originalmente em 19 de junho de 1978. Tem um episódio que ficou conhecido por ser perdido aqui no Brasil por muitos anos, que é a Festa da Amizade de 1973, que se tornou bastante popular devido a um elemento no mínimo curioso, uma pinhata. Ele recebeu uma regravação em 76, dividida em 2 partes de 20 minutos cada, e só foi exibido aqui no Brasil em 2018 pelo Multishow. Acontece que nós não temos acesso a essa segunda parte dessa regravação por conta de ela ser um episódio perdido. Ah, mas como é que vocês sabem que esse episódio existe? Por 2 motivos.
No final da primeira parte, os personagens anunciam que a festa vai acontecer no próximo episódio. O segundo é porque existe um vídeo de uma entrevista de um jornalista peruano logo após a gravação do episódio, com a vila toda enfeitada e o elenco quase todo reunido. Gostaríamos de ver essa segunda parte porque ela teria a participação do professor Girafales e também do Nhonho, que não estão na primeira versão, e isso provavelmente traria alguma diferença à história. Nas regravações dos anos 80, podemos ter uma breve noção de como seria essa segunda parte. Ao invés daquele final com a Dona Florinda jogando a pichorra na cabeça do seu Madruga, nessas versões, o Chaves voaria junto com ela. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like aí embaixo. Se você for novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. A gente está trazendo bastante vídeos com muito conteúdo legal agora. E se vocês tiverem alguma sugestão de tema, deixem aí nos comentários, porque a gente está sempre lendo. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.